Pessoal, meu nome é Jaqueline e eu sou a sua professora de Física e Matemática. Hoje nós vamos estudar o conceito de movimento e por que nós dizemos que o movimento ou o repouso são relativos na física. A gente já, nas aulas anteriores, quando definimos ponto material, corpo extenso, referencial, intervalo, nós dissemos, nós esclarecemos que todas as disciplinas elas têm um vocabulário próprio. E esse vocabulário próprio é o que nos ajuda a interpretar não só, os enunciados dos exercícios, mas também as explicações, tá? Bem, hoje nós vamos entender o que é o conceito de movimento. Em física, movimento não é a mesma coisa que do movimento que nós dizemos no dia a dia. Em física, o significado de movimento ele é restrito. Ele é restrito porque ele depende do que nós definimos em aulas anteriores, que é o referencial. Então, nós só podemos afirmar que um corpo está em repouso ou em movimento se nós tomarmos por base um referencial. Se nós não tivermos um referencial para tomarmos o estudo de um corpo, de uma partícula, então nós não podemos afirmar se ele está em repouso ou se ele está em movimento. Então, olha, nós só podemos definir movimento ou repouso em física se nós tomarmos um ponto como referência, um referencial. Por isso que nós dizemos que um movimento ou repouso em física são relativos. De uma forma geral, o movimento em física é quando nós podemos dizer que um corpo, partícula ou móvel, ele muda de posição à medida que o tempo passa. Então, nós podemos afirmar que um corpo está em movimento quando ele muda de posição ou desloca-se à medida que o tempo passa. Nós só podemos afirmar que um corpo está em repouso quando ele mantém a sua posição, tá? Ou seja, quando ele não muda de posição à medida que o tempo passa. Tá legal? Então, esses aqui que são os conceitos de repouso ou de movimento em física. Por isso que nós podemos afirmar que em física, tá, o movimento é relativo, ok? Vamos tomar aqui um exemplo, tá? Imagine, lembra que nós definimos em uma aula que um ônibus se movimenta e que pessoas estão em um ponto de ônibus. À medida que essas pessoas observam o deslocamento desse ônibus, então elas podem afirmar que essas pessoas aqui, elas podem afirmar que o ônibus está em movimento porque este ônibus ele está mudando de posição à medida que o tempo passa. De maneira semelhante, as pessoas dentro deste ônibus, quando observam as pessoas aqui neste poste, elas também vão observar que o poste se movimenta em relação ao ônibus. Mas olha, então esse poste muda de posição à medida que o tempo passa, porque este poste aqui e essas pessoas se deslocam. Mas olha só, se essas pessoas tomam como referência o poste,
se elas tomam como referência o poste, elas vão observar que o poste está em repouso, tá? E não muda de posição à medida que o tempo passa. O poste, em relação a essas pessoas, não muda de posição à medida que o tempo passa. Então, nós podemos afirmar que o poste está em repouso em relação a essas pessoas aqui, e vice-versa, tá? Assim como nós podemos afirmar que as pessoas dentro do ônibus, em relação ao próprio ônibus, estão em repouso, porque elas não mudam de posição à medida que o ônibus se desloca, ou seja, à medida que o tempo passa, elas não mudam de posição, e vice-versa, tá ok? Um outro exemplo que a gente pode adotar, imagine o seguinte, olha, imagine pessoas, tá? Aqui no planeta Terra, observando pessoas na Lua. Imagine que isso seja possível, certo? Então, em relação um ao outro, ou seja, se nós observarmos pessoas na Lua, tá? Por causa da órbita em torno da Terra, nós vamos perceber que essas pessoas na Lua estão em movimento, porque a posição delas muda à medida que o tempo passa. Mas, e vice-versa, se pessoas na Lua observam as pessoas na Terra, então, à medida que o tempo passa, essas pessoas vão mudar de posição. Mas olha só, se nós adotarmos simplesmente as pessoas na Terra, nós vamos observar que elas não notam a mudança de posição em relação ao tempo. Então, não há mudança de posição em relação ao tempo. Então, para as pessoas em relação à Terra, tomando a Terra como referência, não existe mudança de posição. Então, gente, resumindo, movimento é um fenômeno físico no qual um corpo muda de posição com o passar do tempo, dependendo do referencial adotado. E repouso, tá? E repouso. Vamos lá de novo? Vamos definir isso de novo? Então, olha só. Então, a gente diz o seguinte, que movimento é um fenômeno físico no qual um corpo muda de posição em relação ao tempo, dependendo do referencial adotado. E repouso é um fenômeno físico, onde um corpo não muda de posição em relação ao tempo, à medida que o tempo passa, tudo isso em relação ao referencial adotado. Espero que tenha ajudado. Espero que tenha ficado definido aí o conceito de movimento e repouso e aguardo vocês na próxima aula.